Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14. O dom de línguas e de profecia. Em 1 Coríntios 14, Paulo dedicará o ensino principalmente ao dom de línguas e de profecia, instruindo sobre a importância e seu uso correto. A manifestação e uso das línguas deveriam ser mediante a presença de um intérprete. Caso não houver, aquele que fala em línguas deve falar somente para Deus, discretamente. Paulo adverte para o uso correto para que não aconteça de o ímpio se escandalizar, nos achando loucos. Neste ponto ele destaca a profecia, pois essa manifestação revela os segredos do coração do ímpio e, muito provavelmente, o levará ao arrependimento. Contexto histórico. Acabamos de conhecer o maior dos dons espirituais, concedidos gratuitamente por Deus aos que o buscam de verdade e intimidade. A igreja de Corinto ainda precisava de mais orientações, estavam divididos, segregados, facionados, e Paulo vê isso. Suas ministrações são como aulas, regadas a chaves espirituais que liberariam muitas bênçãos sobre aquela comunidade tão importante para Paulo. Veremos uma explicação e conselhos sobre outros importantes dons, falar línguas estranhas e profecia. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de 1 Coríntios 14. Escolha profetizar. Versículos 1 ao 4. Segui a caridade, e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo dava mais valor à profecia do que a falar outro idioma sem tradução. Em grego, glossoi, 1 Coríntios 12 verso 10, variedade de línguas pode denotar que se tratava de idiomas humanos. Os dons de eloquência só devem ser usados para a edificação e exortação de outros. A expressão nenhum homem o entende se refere à inutilidade de um idioma sem tradução para o corpo reunido. A expressão em espírito provavelmente se refere às faculdades racionais de uma pessoa, isto é, em seu espírito, e não ao Espírito Santo. Verso 14. Tem de haver um intérprete. Versículos 5 ao 10. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Paulo desincentivou as línguas sem tradução dentro da igreja, declarando a supremacia da profecia para a edificação da igreja. Serei um louco se não me interpretarem. Versículo 11. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei, para aquele a quem falo, bárbaro, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim como um bárbaro fica afastado daqueles que falam uma língua que ele não conhece, assim também os membros do corpo de Cristo ficarão afastados uns dos outros se na igreja forem faladas línguas não compreensíveis e sem tradução. O propósito é edificar a igreja.
Versículo 12. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância, para a edificação da igreja. Em vez de serem egoisticamente ambiciosos de dons espirituais, os cristãos devem se esforçar por trazer edificação da igreja. Fala em línguas? Ore para interpretá-la. Versículos 13 e 14. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. Paulo convida aquele que quisesse falar em uma língua a orar pedindo a capacidade de interpretar esta mesma língua. Ironicamente, ao orar em uma língua ininteligível, essa pessoa talvez não fosse capaz de pedir a Deus a capacidade de interpretá-la, pois não saberá o que estará orando. Ore e cante com entendimento. Versículos 15 ao 17. O que farei, pois? Eu orarei com o Espírito, e também orarei com o entendimento, eu cantarei com o Espírito, e também cantarei com o entendimento. Do contrário, se tu abençoares com o Espírito, como dirá amém o indouto sobre a tua ação de graças, já que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. A credibilidade do que uma pessoa fala no meio da congregação é medida pela edificação que isso traz ao corpo de Cristo. Discursos, orações de bênção e expressões de gratidão não podem edificar o corpo se não forem compreensíveis, isto é, se os membros da congregação continuarem indouto. A declaração de Paulo, orarei com o Espírito, e também orarei com o entendimento, significa que Paulo iria orar de uma maneira que fosse compreensível aos presentes e que também viesse de seu espírito. Paulo não se baseava em teoria. Versículos 18 ao 20. Eu agradeço ao meu Deus, que falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia, e adultos no entendimento. Eu agradeço, no grego, euchoristo, pode expressar gratidão a Deus, eu agradeço, ou uma oração, oro com ação de graças. Mais do que todos vocês mostra que, ao instruir sobre o falar em línguas e sua prática adequada na igreja, Paulo não estava falando apenas com base em teorias. A profecia serve para os que creem. Versículos 21 e 22. Na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a este povo, e ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem, mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Com base em Isaías 28 versos 11 e 12, Paulo afirma que as línguas terrenas sem interpretação são um sinal da obra muito estranha que Deus está prestes a realizar, o julgamento dos incrédulos. Em Isaías 28, os líderes de Judá rejeitaram a mensagem de Isaías como se fosse uma bobagem sem sentido, mas essa mensagem poderia ter dado a Jerusalém descanso de seus inimigos. A profecia alcança o coração do incrédulo. Versículos 23 ao 25. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e entrar um que não crê, ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Paulo advertiu os coríntios de que o falar em línguas sem o devido cuidado poderia ser prejudicial aos visitantes iletrados ou incrédulos.
Já uma igreja inteira profetizando iria convencer e converter os visitantes. Os intérpretes discordam acerca do que, exatamente, seria uma profecia nos tempos do Novo Testamento, mas ver versos 29 ao 32 e respectiva nota. Limite-se a não falar em línguas caso não haja intérprete. Versículos 26 ao 28. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2, ou no máximo em 3, e a seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Mais uma vez, Paulo enfatiza a importância de cada um se limitar em favor do bem maior, ver nota em 1 Coríntios 11 versos 33 e 34. Profetize e aguarde a confirmação. Versículos 29 ao 32. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro que está sentado, o primeiro permaneça em silêncio. Porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O fato de Paulo instruir as pessoas que têm o dom de profecia a falar em turnos, em seguida, aguardar com atenção a avaliação dos outros, indica que o tipo de profecia que está em vista aqui não é a profecia preditiva nem a predição de acontecimentos futuros. O autor da paz. Versículo 33. Porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é autor de confusão nos cultos de adoração. Mulheres são proibidas de falar. Versículos 34 e 35. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E, se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Nas reuniões da igreja de Corinto, não era permitido às mulheres falar durante o processo da avaliação das declarações proféticas, versos 29 e 30 e 37. A fim de que houvesse adequação e ordem, elas deveriam perguntar a seus maridos, em particular e em casa, o que foi dito. Paulo fala sobre a autoridade da igreja. Versículo 36. Porventura, a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até vós? Com propensão retórica, Paulo lembrou os cristãos de Corinto de sua autoridade apostólica. Ele apelou à própria recordação deles de seu papel como apóstolo que lhes trouxe a palavra autorizada de Deus. Façam da maneira correta. Versículos 37 e 38. Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se algum homem o ignora, é ignorado. Os verdadeiros profetas discerniram que os princípios de Paulo para o uso dos dons de profecia com ordem eram consistentes com os mandamentos do Senhor. O que exatamente Paulo quis dizer com será ignorado, não está claro. Talvez isso signifique que aqueles que desejassem dirigir os cultos de forma correta não levariam em consideração aqueles que reclamassem, querendo agir de outra forma. 5 principais lições que aprendemos no estudo de 1 Coríntios 14. Edificação da igreja. Paulo enfatiza a importância da profecia em relação às línguas estranhas na edificação da igreja. Isso destaca a necessidade de priorizar os dons espirituais que contribuem para o crescimento espiritual e o fortalecimento da comunidade cristã. Ordem e decoro no culto. Paulo instrui os coríntios sobre a importância de manter a ordem e o decoro durante o culto,
especialmente em relação ao uso dos dons espirituais. Isso ressalta a necessidade de cultos que sejam conduzidos de forma organizada e respeitosa, de acordo com os princípios bíblicos. Compreensão e clareza. Paulo enfatiza a importância da comunicação compreensível durante o culto, destacando que as mensagens devem ser claras e entendidas por todos. Isso nos lembra da importância de comunicar a palavra de Deus de maneira acessível e relevante para que todos possam ser edificados. Valor da profecia. Paulo destaca o valor da profecia em relação às línguas estranhas, enfatizando que a profecia é mais proveitosa para a edificação da igreja. Isso nos leva a valorizar os dons espirituais que contribuem para o ensino e a exortação do corpo de Cristo. Amor como motivação. Paulo lembra aos coríntios que todas as coisas devem ser feitas com amor, incluindo o exercício dos dons espirituais. Isso nos leva a compreender que o amor é a motivação central por trás de nossas ações na igreja e na vida cristã, buscando sempre o bem dos outros e a glória de Deus. Conclusão. Chegamos ao fim de mais um capítulo e este é um que gera bastante controvérsia em nossos dias. Alguns acreditam que o dom de línguas é uma referência aos ministros que falavam mais de um idioma e tinham uma mensagem da parte de Deus. Outros acreditam que não, essas línguas eram espirituais. Paulo está escrevendo sobre a bagunça de muitas línguas ao mesmo tempo e a instrução dele é para que falem no máximo 3 e desde que haja um intérprete. Caso contrário, o dom deve permanecer inativado. Muitos desprezam a instrução desse capítulo e o Espírito sabia que isso iria acontecer, então Paulo encerra dizendo: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça, o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Sejamos imitadores de Paulo como ele foi de Cristo, que nosso coração ouça e que obedeça, praticando o que aprendemos. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.